E aí, gente, Aranha Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar ainda sobre caos, teoria do caos. E aqui um artigo que parece ser de pessoas que são da mesma família, né? Elas têm o mesmo sobrenome, que é a Prita Das e a Atin Das. Até foi difícil citar quando eu usei um material da faculdade, que como você cita duas pessoas, só que as duas se chamam Das. Normalmente quando são três pessoas, você tem que falar o sobrenome da pessoa, et al, que vai ser tipo e mais pessoas, né? Vamos supor que tenham 5. Você põe o primeiro nome da primeira pessoa que está no artigo, et al, aí quer dizer que tem mais pessoas, para você não ter que ficar escrevendo todas. Porque às vezes tem mais de 30, enfim. Nesse caso tem duas. Normalmente quando tem duas você fala o sobrenome das duas. Então, sei lá, Cardoso e Alberto. Vamos supor que o sobrenome de um é Silva e outro Alberto, por exemplo. Então Silva e Alberto. Mas nesse caso não dá porque ficaria das e das, porque é o mesmo sobrenome, então é estranho. Mas enfim, parece ser pessoas da mesma família, da Índia, aqui. Instituto de Engenharia e Ciência e Tecnologia de Shibpur, Roa, na Índia. Com certeza pronunciei errado. E aqui falando sobre a existência de caos em dados inflacionários, né? Inflação com relação à taxa de câmbio do exterior. Então, a taxa relacionada a compras e vendas relacionadas ao exterior. E quais são as causas da inflação? Já falei em outro vídeo, mas especificamente a inflação vai ser aqui pegando do Investopedia, né? Uma definição. Quando vai falar que os preços de serviços, né? Produtos cresce e não cresce de forma que não é proporcional tipo ao que as pessoas têm, né? Economicamente. Então vamos supor que o preço sobe, mas as pessoas ganham a mesma coisa. Então realmente você vai ter problemas claros aí na economia. Ela vai quebrar um pouco, porque as pessoas não vão conseguir comprar, porque tá tudo caro, vão comprar menos, às vezes não vão comprar nada para guardar, tá tendo inflação. Enfim, de repente vão querer comprar do exterior, mas aí às vezes a própria moeda tá, tá, tá não tá apreciada, né? E aí vai ter problemas. Enfim, pode ser causas por causa que tem muita demanda, mas não tem oferta de compra, ou que tem oferta de compra, as pessoas estão ganhando melhor, só que não tem demanda. Às vezes um pouco de inflação é até bom, mas quando sobe você tem problemas, ou abaixa muito. Então deflação também pode ser um problema se abaixa demais. Mas no geral, para mensurar isso é você entender o crescimento, a proporcionalidade relacionada ao preço dos produtos e serviços e a possibilidade de oferta e compra. A inflação no Brasil desde 1986, né? Dá pra ver que tem seus altos e baixos, né? Até quase 2000. Talvez seja por isso, depois mudou do cruzeiro para real, né? Eu não sei o ano exatamente, né? Mas talvez a gente pegasse de antes, né? Desde 1920, talvez seria melhor. Mas enfim, no 1996 estabiliza, mas ainda assim é uma inflação geralmente alta, comparado aos outros países que é normalmente 4%, 0,1 que é a média mundial, né? Então normalmente é um pouquinho acima do normal. A brasileira, e dá pra ver que tem predições 2022, 2024, 2026, a inflação no Brasil ao longo do tempo. Temos esse dado do estatista, né? Então, bem assim, tryhard, né? Bem conhecido estatista. E o artigo que eu citei da Índia, ele estudou esses 1, 2, 3, 4, 8, 10 países: França, Alemanha, Itália, Espanha, Austrália, Inglaterra, o Reino Unido, né? Índia, Malásia, Singapura e Grécia, né? Eu pensei que eu ia errar o Malásia e Singapura, mas não errei. Eu disse na ordem aí. Então, esses 10 países, eles pegaram os dados inflacionários dele de longa data e eles analisaram usando uma técnica específica para ver se tinha causa ou não
nesses dados inflacionários. Então o objetivo é saber se dados inflacionários nesses países contêm caos. Obviamente eles vão falar mais para frente, na conclusão do artigo, que seria melhor com mais países, né? Então se você pegasse os dados, por exemplo, de 200 países e usasse a técnica que eles usam para, que eu vou explicar, para determinar caos, seria algo mais... Seria uma forma legal de replicar esse experimento, né? Porque a conclusão deles é positiva, que há caos em dados inflacionários, que é caótico e imprevisível ao ponto de ser de gerar questões impossíveis de prever esse sistema, né? Porque é isso que é caos, sistemas realmente imprevisíveis, que realmente é muito difícil de prever as coisas. E eles usam uma coisa dentro dessa área, né, que se chama expoentes de Lyapunov. Não ele sozinho, né? Normalmente é colocado ele sozinho, mas no artigo original tinha mais autores. E um artigo de 1993. Eu não vou deixar na descrição e não vou mostrar porque ele está pago, né? Então eu não tenho como pagar e eu não achei ele gratuitamente na net, né? É um artigo meio, talvez, obscuro que não tem de graça, né? Porque normalmente alguns artigos eles são pagos, mas você consegue achar de graça, né? No Google, né? Mas nesse caso não tinha que pagar. Então não pude ler, mas eu pude ler em outros artigos desse mesmo sistema. Não, desculpa, eu tô confundindo com outro algoritmo, que vai ser mais pra frente. O do Lyapunov tá de graça, sim. Tô confundindo com outro artigo mais pra frente. É que eles vão usar essa técnica aqui, só que com outra pra fazer esse experimento. Mas enfim, como se determina o caos, né? Eu peguei aqui do Scholarpedia, que é uma enciclopédia, tipo um Wikipedia, só que peer review, né? Então é revisado por acadêmicos, nesse caso por Antonio Polotti, da Universidade de Aberdeen, na Escócia. E esse J grande vai ser o maior número relacionado os dados relacionados ao gráfico ao longo do tempo, que você vai ter, que vai criar dois gráficos, né? Vai ter um gráfico que vai ter duas linhas, né? Que vai determinar o caos dentro desse sistema. E uma vai ser o J em si, que vai ser o número maior nesse sistema, o J, número máximo de J no sistema. E aquele ali na direita que está a fração aqui, essa letra aqui que parece um A com J, vai ser mais pra frente que tá explicando. Vai ser na verdade isso aqui vai ser para a soma relacionado ao conjunto dos parâmetros J ao longo do tempo. Então a soma do produto de todo o sistema, né, ao longo do tempo, e o J grande ali da esquerda é o maior valor. Então vamos supor que você está pegando os dados lá do Brasil, inflacionários. Então esse vai ser o input. Então você vai usar esses dados lá de 1900 e bolinha até 2020. Você vai pôr esses dados e ele vai criar uma curva relacionada a uma curva exponencial, né? Relacionada a diferença, né? A diferença caótica que pode ser definida como causa. Né? Então é mais ou menos isso. E na prática fica mais fácil de entender com o gráfico em si, né? Então ele vai criar essa diferença, né? Em que esse HP é a entropia, que é definida na forma no eixo Y, né? E esse DKY, que é dimensão fractal, que é definida aqui no eixo X. Então dá para ver que a diferença de tamanho nas duas curvas, na intersecção dessas duas curvas, né? Curvas não, dessas duas linhas, né? A linha vermelha e a linha preta, para cima e verticalmente e horizontalmente é o que define o caos. Nesse caso, entropia e dimensão fractal é o que vai definir a condição de caos nesse sistema. E eles também citam na Scholarpedia a entropia de Sinai-Kolmogorov, que a gente já fez vídeo no canal, que é relacionado à complexidade de sistemas.
Então a complexidade do sistema, a entropia no sistema, vai ser definida pela aquela mesma letra, ΔJ, que vai ser o seu input ao longo do tempo, a soma dos seus inputs ao longo do tempo, que a entropia que é maior que a HKS, que seria a complexidade desse sistema. Então é mais ou menos isso, né? E outro gráfico também do Scholarpedia relacionado a essas duas curvas, né? Então dá pra ver que você vendo ao longo do tempo essa diferença que define a perturbação nesse sistema e o caos em si. E nesse artigo eles usaram um código que tá nesse aqui eu coloquei a referência errada. A referência tá na descrição. Não, a referência não é essa de Genomic Signatures, não, nada a ver. Essa referência aqui na verdade é de outro vídeo. É o segundo vídeo que compõe essa mesma referência. Que eu uso os meus. Eu acabei deixando sem querer a mesma referência. Mas enfim. Basicamente o código relacionado ao que eles fizeram tá nesse site que eu vou deixar na descrição. Então é basicamente uma forma de calcular esse exponente de Lyapunov, porque ele em si não consegue determinar caos, tem que usar outras técnicas conjuntas para determinar o caos do sistema. E um exemplo disso é esse paper, que é relacionado ao código. E a gente vai ver no próximo vídeo. Então, até mais.